Olá, estamos iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, que vai desde a topografia até a finalização da obra, avaliação de desempenho, controle tecnológico, enfim, a obra terminada. Essa visão é holística e, sobretudo, também espiritual, pois, como cristão verdadeiro, eu não posso esquecer o meu guia é o Espírito Santo. Isso não é religião. Mas vamos à parte técnica, vamos à temática da terraplanagem. As nossas mini aulas são fruto de cerca de 35 anos de experiência e vendo erros que estivemos envolvidos, não como, graças a Deus, os causadores, mas sim corrigindo erros de colegas. Hoje o nosso maior trabalho é resolver problemas, porque como projetistas a gente sucumbe, porque os projetos são muito ruins. Então, só fazer a crítica não vale. Eu estou aqui dando essas mini aulas gratuitamente, apesar de ter ao longo do ano duas vezes um curso de terraplanagem, eu peguei o curso de terraplanagem e diluí aí em todo dia falar um pouquinho dele. Todo dia, 10 minutos. E alertar a sociedade para fazer as coisas de uma forma melhor. Mas nós focamos no empreendedorismo geotécnico. Não estamos aqui com a arrogância de querer ensinar a fazer as coisas, mas mostrar as patologias. E mostrar as patologias de tal forma que possamos fazer o empreendedorismo, uma coisa que vem de dentro. Então, nós estamos passando conhecimento técnico, mas a Academia Dynamis também foca na vida espiritual, ou seja, de tal forma que a gente tem uma visão mais do que holística, uma visão celestial do que estamos fazendo aqui. Né? E isso de forma a servir o outro. Né? A Bíblia fala, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou e nos ama. Né? Então nós estamos fazendo isso para com o outro. E aí a forma de entender que tudo que eu aprendi e aprendo, eu tenho que servir ao outro. Esse é o objetivo. Bom, e hoje, nessa mini aula, eu falo uma coisa que todo mundo sabe. Como que eu trato a drenagem superficial em uma obra de terraplanagem? E aí o erro que se comete é o seguinte: você faz um projeto que é terraplanagem, é geométrico, não é geotécnico, esse é o erro crucial, mas além dele, faz um projeto de drenagem para a obra pronta, quer dizer, a obra de terraplanagem estando pronta, aí se põe o projeto de drenagem, que é o projeto de drenagem superficial permanente. Ora, senhores, se a obra terraplanagem, quando ela começa? E a obra de drenagem, quando começa? Pensem. Ora, vamos começar lá. Tem uma fazenda, tem uma floresta, sei lá. Vou fazer a quê? A limpeza para começar a obra de terraplanagem. Vocês não percebem que aí já começa um problema de drenagem? Vocês não percebem que o terreno tinha um certo comportamento e estava lá equilibrado de uma certa forma? Não estava, supondo, né? Não estava dando erosão, está tudo bonitinho. E o homem vai lá e começa a tirar vegetação. E quando começa a tirar vegetação, já uma mudança do sistema de drenagem. É isso que eu estou chamando. Ou, na verdade, não tem essa compartimentação, projeto geométrico de terraplanagem, projeto hidráulico de drenagem. Tudo uma coisa só. Então, não está integrando tudo isso. O nosso curso e a academia, ela integra a coisa. A sociedade partiu tudo. Então, hoje, nossos mini treinamentos têm a parte temática, tem, que é uma esfera, como eu falo, depois tem uma esfera maior, que é a gestão, é uma visão já holística, e depois tem uma terceira esfera, que é a esfera celestial, vida espiritual, não é religião. Né? Mas vamos voltar aqui para o tema da drenagem superficial. Então, quando eu penso em drenagem, eu tenho que pensar, já que eu, nesse terreno que eu vou fazer, eu tenho algum problema de drenagem, ou melhor, de erosão, como está aí, né? Então, soluções de estabilidade e taludes começam aí. É terraplanagem. Eu tenho uma situação como essa da foto, que é uma erosão fluvial. Eu tenho uma erosão pluvial, ou seja,
fluvial são os córregos, ao passar a água, onde que ela corre, né? E isso é o fluvial. Mas tem o pluvial, ou seja, a chuva cai, só de cair causa uma erosão. Então nós chamamos de erosão pluvial. E a vossoroca, senão ontem eu vi alguma coisa na internet, uma vossoroca gigantesca lá no norte, né? Que é uma erosão que vai crescendo até atingir o lençol freático. Ó. E aí ela junta a erosão pluvial com uma possível erosão interna, que é o lençol freático, que também anda para algum lugar. É o fluxo subterrâneo. E quando isso acontece, você pode destruir uma cidade, ou uma propriedade. O Centro-Oeste tem muito problema nas fazendas também. Então, é um problema conhecido há muito tempo e que as pessoas não conseguem entender que é um projeto de terraplanagem e que não é só pensar em geometria, tem que pensar em geotecnia, e aí com relação ao fluxo de água que corre em superfície, mas ao fluxo de água que cai da chuva e vai correr em superfície, e o fluxo de água do lençol artesiano, freático ou outro. Aqui eu tenho uma referência para vocês, que eu achei muito bacana, que é esse site sobre as águas, então acessem lá, e eu tirei essa figurinha de lá, porque ela explica exatamente o que nós devemos imaginar na obra terraplanagem, desde a limpeza até o fim da obra, integrar tudo isso. E é esse a advertência que eu estou fazendo aqui aos projetos de terraplanagem, às obras de terraplanagem, por isso que eu falo em drenagem e proteção provisória, eu tenho que pensar nisso. Então, vamos ver a figurinha aqui. As nuvens, ok? A precipitação, aqui ele até expande aquela de neve, granizo, né? Ela cai, aí fala em derrete, né? A água das geleiras, enfim. Aí vai formar os córregos, né? Os rios e até ir para o oceano, né? E aqui embaixo tem uma parte dela infiltra e outra corre. O desenho não é muito geotécnico, porque a água no subsolo ela anda pelos vazios, ela não anda por linhas, como do jeito que está desenhado aí, que é o escoamento, então, subterrâneo, né? Que é esse da lagoa aqui infiltrando. Então, essa figurinha é boa para qualquer um que vá fazer uma obra de terraplanagem, quer seja o projetista, quer seja o executor, quer seja o operador de máquina, o dono do empreendimento, todos têm que entender que a chuva está presente a qualquer hora, pode chover, mas tem também as águas subterrâneas, tem as águas que correm no terreno concentrada através de canaletas, através de córregos, enfim, e aí tem erosão de margem, e tudo isso está no contexto de terraplanagem. O problema é o seguinte, a sociedade compartimentou tantas coisas para poder se aprofundar, que ela então manteve as mentes também isoladas. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós aprendemos ao longo da vida, que nós temos que integrar. Nós temos que integrar dentro dos temas, como nós estamos falando aí. Aqui, antes que eu me divague aqui, uma obra de terraplanagem, um talude, onde eu tenho que pensar por que tem, esse talude não é muito alto, ele tem, se não 17, 20 metros, e eu coloquei uma, duas, três bermas. Por quê? Medo da chuva, medo da infiltração. E por quê? Porque esse solo era muito ruim quando na presença de água. Então eu tinha que fazer com que a água rapidamente saísse. Então tem as canaletas, tem que ter uma boa declividade, senão elas assoreiam. Tem que ter uma escadaria, a escadaria tem que quebrar energia, senão ela também detona. E principalmente aqui a jusante, né? E principalmente também uma canaleta aqui em cima que não deixa as águas atacarem o talude, porque se atacar o talude, ela destrói o talude, né? Então, caso a caso, nós temos que analisar quantas bermas,
largura das bermas, inclinação das bermas, o que acontece se a água infiltrar nesses taludes, definir canaletas com uma boa segurança, eu diria 10 vezes, se eu precisar de um, eu adoto 10 vezes maior, porque nós temos uma cultura muito triste na hora de fazer manutenção, as escadarias hidráulicas, os detalhes dessas drenagens, e assim eu termino a minha apresentação de hoje, dando então esse enfoque de preocuparmos com a água, que é fundamental, é ela que destrói tudo. É só ver aí as obras, né, que aconteceu aí no litoral norte do estado de São Paulo. Por quê? Porque certamente não se viu adequadamente nas obras de terraplanagem para construir aquelas casas as questões de drenagem. E também não adotaram, pese que choveu muito, mas te garanto que além de ter chovido muito, tem muito erro de engenharia na parte de drenagem, na parte de terraplanagem, que é o tema que a gente está estudando aqui. Tá bom? Muito obrigado. Veja na descrição do vídeo as atividades da academia, participe das atividades, se inscreva no grupo WhatsApp para tirar dúvidas, todos dias úteis das 16 às 17. Se inscreva no nosso canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, que é o da academia, e vem tirar as dúvidas. Eu estou querendo passar gratuitamente o nosso conhecimento, te conhecer para nós trabalharmos juntos e fazer um grupo, né, ter comunhão aí no tratamento do empreendedorismo geotécnico, em obras de terraplanagem e outras coisas de geotecnia, e mais ainda, tendo uma visão holística da engenharia, da infraestrutura, conjuntamente com uma visão celestial de vida espiritual. Isso não é religião. Tchau, tchau.